Um grande olá para todos vocês, queridos estudantes. Bora estudar? Bom, continuando a falar sobre o nosso período joanino, aquele período em que a família real veio para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, que estava para invadir Portugal, nós vamos falar hoje sobre uma nova revolução, a Revolução Pernambucana de 1817. Mas antes disso tudo, vamos fazer uma lembrança do que aconteceu no Brasil após a chegada da família real. Com a vinda da família real, então, para o Brasil, e boa parte da corte portuguesa, as mudanças teriam que ser feitas no Brasil. Então foram construídos o Palácio Real, Banco do Brasil, Jardim Botânico, entre outras instituições que se viram necessárias para tornar a vida daquela corte portuguesa no Brasil um pouco mais confortável ou mais próxima com a vida na Europa. Só que para fazer tudo isso, vai muito dinheiro, muito gasto com essas construções, com essas produções. E para repor tais gastos, aumento de impostos, coisa que nunca cai bem nos ouvidos e nos bolsos da população. Ou seja, vai dar assim. Em Pernambuco, a província que tem um largo histórico de lutas, como a invasão dos holandeses no século XVII e a Guerra dos Mascates no início do século XVIII, vai acontecer uma nova luta entre pernambucanos e o governo real, a famosa Revolução Pernambucana. Essa revolução, entretanto, ela vai ter umas características diferentes. Da mesma forma que nós vamos ter na Inconfidência Mineira uma tentativa de independência daquela região das Minas Gerais, essa revolução vai ter essa característica também, a tentativa de se independer do Brasil e de Portugal. Além do descontentamento da elite pernambucana com o aumento dos impostos, em 1816 houve uma grande seca naquela região, seca que acabou causando a queda muito grande na economia açucareira e na produção de alimentos. Com tudo isso, nós vamos ter um vespeiro ali a ponto de estourar. Entretanto, o evento que vai dar início de fato a essa revolução foi a prisão em 1817 de um grupo de militares que o governador julgou suspeito de sedição ou de revolta. Ao executar a ordem do governador, um dos militares acabou matando o seu comandante, o que provocou um motim, uma rebelião, que se espalhou por Recife, com ataques a autoridades portuguesas. Você acha que isso vai ficar barato? Você acha que não vai dar? O governador tomou a providência mais urgente possível. Fugiu para o Rio de Janeiro. Eita, nós! Olha que situação. O governador não quis saber de nada. Fugiu para o Rio de Janeiro. Dessa forma, os amotinados, os revoltados, formaram um governo provisório nos territórios que correspondem hoje aos estados de Pernambuco, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, criando uma república com o intuito de elaborar uma constituição. Poxa, assim rápido? Pois é, se o reino não estava dando certo, se o governo de um rei não estava dando conta dos seus súditos, só estava dando conta da sua micro-região ali, que era o Rio de Janeiro, então vamos nos separar, vamos nos independer e vamos nos tornar um novo país, só que como uma república. É lógico que eles vão precisar de apoio e vão atrás desse apoio. Eles vão buscar essa inspiração, esse apoio nos Estados Unidos e na Inglaterra, para que eles reconhecessem essa separação, essa independência, só que não obtiveram sucesso. Não deu em nada. Os ingleses não iam se intrometer em questões internas dos portugueses, seja no Brasil, seja em Portugal, desde que aquilo não afetasse os seus comércios. E eles não viam a possibilidade de um novo cliente ricamente abastado para apoiar essa separação. Os Estados Unidos, que não estava muito bem das pernas ainda, estava em processo de expansão territorial, não era a potência que vai ser no final do século XIX e início do século XX, também não se meteu, não quis se intrometer nessa situação. Então não obtiveram sucesso. Além disso, além desse insucesso externo, as lideranças
internas da revolta não se entendiam. Elas se dividiram em quem apoia a abolição, quem apoia a escravidão. Sem essa união interna, foi facinho para Portugal retomar as rédeas da situação. Com as lideranças da revolta divididas, sem o apoio externo, o movimento se enfraqueceu e os rebeldes não resistiram ao bloqueio marítimo e às tropas que vieram por terra da Bahia. Em 19 de abril de 1817, então, Recife foi retomado e os rebeldes intensamente perseguidos. Vários líderes foram executados, diferente do que aconteceu na Inconfidência Mineira, onde boa parte da liderança que era de elite foi poupada, onde somente o Tiradentes foi executado. Nessa revolta, o rei, estando aqui no Brasil, mandou executar boa parte da liderança. Então, com certeza, boa parte dessa liderança era sim de elite, seja ela comercial ou agrária. Outros tantos foram presos. Cerca de mais de 250 pessoas enviadas para a Bahia nas prisões. E isso durou até a anistia de 1821, quando as cortes portuguesas perdoaram seus crimes, perdoaram os crimes desses revoltosos e eles foram, enfim, libertados. Essa revolta ela vai ter importância para o Brasil porque ela vai servir de inspiração para outras futuras revoltas quando o Brasil for independente. E mais revoltas vão acontecer naquela região. Essa revolta teve importância porque mostrou o quão fraco e centralizado demais era o reino de João VI aqui no Brasil, e levando em consideração também para Portugal, e vai mostrar o quão frágil vai se tornar aquela região do Nordeste e as regiões do interior brasileiro de uma forma geral em relação à política brasileira por muitos e muitos e muitos anos. É onde eles se importaram basicamente com a região da capital, enquanto o resto ficava abandonado, ficava à própria sorte. Nos vemos no próximo vídeo. Vamos continuar falando sobre o Brasil. No próximo vídeo é a independência. E aí nós vamos entrar com a figura de Dom Pedro I. Abraços para vocês, se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!